mais um biólogo, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e doutorado em Ciências Biológicas e Zoologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é pesquisador associado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, atua há mais de 20 anos nas áreas de bioinformática e informática para biodiversidade, e desde 1998 mantém o site Digital Taxonomy para a divulgação de ferramentas de software livre na área de biodiversidade. O título da palestra é Python na Informática para a Biodiversidade. Com vocês, Mauro José Cavalcante. Muito obrigado a todos, boa noite. Devo dizer que já estou surpreso de ainda ter gente aqui, né? À noite, para assistir uma coisa teoricamente tão exótica como essa, eu não esperava que houvesse plateia. Quantos biólogos tem aqui? A minha amiga lá atrás não conta que veio como minha convidada, mas eu estou surpreso de ter mais um. Bem, que beleza. É mais provável essa hipótese. Bem, quantos aqui já ouviram falar, mesmo não sendo biólogos, de bioinformática? Mas ouvir falar não é a mesma coisa que já ter trabalhado com isso. Quantos trabalharam com isso? Então, mas isso, o fato de poucos, no caso 2, terem trabalhado com isso, não é uma deficiência do desenvolvedor Python no Brasil, e sim do fato de que aqui, quem patrocina bioinformática no exterior, aqui no Brasil, deve achar que ninguém sabe fazer isso. Bom, mas a primeira coisa, essa minha palestra, devido à substância dela, eu forçosamente, antes que eu possa falar sobre as aplicações de Python nessa área, que é o que interessa aos senhores, eu vou ter que falar um pouco sobre o que é exatamente essa área. Que não é, nós vamos começar mostrando, informática para a biodiversidade não é a mesma coisa que bioinformática. Então, nós vamos ter que começar com algumas definições. Eu vou ser o mais breve possível. De biodiversidade, né? Não vou me alongar, isso aqui não é uma palestra sobre biologia para biólogos. Bioinformática, esse termo, ele é um termo muito bacana, um termo assim, fácil de memorizar, etc. Infelizmente, esse termo, que deveria servir como a sua definição deveria ser aplicação da tecnologia de informação ao gerenciamento de dados biológicos, ao gerenciamento de dados biológicos, ponto. Todavia, a bioinformática, tal como ela é praticada e mais conhecida, ela se restringe ao gerenciamento de dados biológicos ao nível molecular. Ou seja, quem pratica a chamada bioinformática, mundo afora, são biólogos moleculares, geneticistas, enfim, colegas que, apesar de terem frequentado a mesma faculdade que eu, por assim dizer, acham que tudo se resume ao DNA. Né? Nós, eu incluído, vimos de uma outra tradição da biologia, que é aquela tradição da história natural, ecologia, enfim. Essa tradição ou sistemática biológica, chamada taxonomia, classificação dos organismos, essa tradição da biologia é que deu origem ao que nós hoje conhecemos como informática para a biodiversidade, que é uma tradução canestra, né, para o português, da expressão em inglês Biodiversity Informatics, que é a expressão tradicional ou convencional para descrever esta área de informática aplicada à análise de dados, processamento, gerenciamento, enfim,
de dados biológicos, de dados sobre diversidade biológica, e não apenas de dados sobre moléculas biológicas, né? Biomoléculas. E há uma outra área também em evidência hoje em dia, que tem sido chamada de ecoinformática, ou ecoinformatics, ou ainda ecological informatics. Você vai encontrar esses termos na internet, que trata da análise, mais especificamente da análise, processamento, gerenciamento, etc., de dados ecológicos. Essa área tem adquirido hoje em dia uma evidência interessante porque ela tem tratado com modelos de aquecimento global e como esse aquecimento vai produzir alterações na diversidade biológica, na distribuição dos organismos na Terra, nos oceanos, etc. Bem, aqui essa transparência mostra algumas diferenças interessantes entre essas duas áreas. Né? A bioinformática molecular, ela mais ou menos tem a mesma idade dos computadores, cerca de 50 anos, um pouco menos, na verdade. E 95% dos dados de bioinformática molecular estão digitalizados. Você praticamente não tem sequências de biomoléculas, DNA, proteínas e tal, no papel hoje em dia. Estão todas em grandes bancos de dados como o GenBank, MBL, etc. Existe uma linguagem comum para a bioinformática, que é a linguagem do DNA, dos aminoácidos, etc. E gasta-se muito em bioinformática, ou, vamos dizer o seguinte, investe-se muito em bioinformática. Né? A indústria farmacêutica internacional investe pesadamente. Os grandes laboratórios internacionais contratam bioinformáticos. Se você for olhar, alguns já devem ter feito isso, as páginas da Nature, da Science, aqueles anúncios que tem lá atrás, você já viu, tem anúncios contratando biólogos que conheçam linguagem C, por exemplo. Aqui no Brasil, isso, né, os biólogos acham que, primeiro vão perguntar o que é linguagem C, a maioria deles. E o pessoal da informática, alguns mais chiitas, vão dizer que isso não é coisa de biólogo. Então, não é coisa para biólogo saber. Bom, mas lá investe-se bastante nessa área. A informática para a biodiversidade tem, de certa forma, tendências opostas. A base de conhecimentos de informática para a biodiversidade data de pelo menos 250 anos, quando começou a história natural científica e o acúmulo de dados sobre biodiversidade, nesse nível que nós vamos ver. A linguagem da informática para a biodiversidade, senhores, linguagem no sentido que eu estou falando aqui, tenho certeza que a grande maioria entende, não estou me referindo à linguagem computacional, e sim à linguagem do corpo de conhecimento. Ela tem pouca ou nenhuma padronização, e nós vamos ver que esse é um dos grandes empecilhos. Bom, não sei se nós vamos ver, mas esse é um dos grandes empecilhos ao desenvolvimento de aplicações para de informática para a universidade. E, apesar disso tudo, da antiguidade e da grande complexidade, gasta-se pouquíssimo em informática para a biodiversidade, no mundo afora. Bom, a gente pode, então, através de um quadro, ver a bioinformática é esse campo que trata de sequências de DNA, proteínas, tem como exemplo clássico o GenBank, que é o maior banco de sequências moleculares que existe. Bom, saiu um pouco do esquadro. Essas áreas são tradicionalmente cobertas pela chamada genômica e a proteômica. Do outro lado, no extremo oposto, nós temos a ecoinformática, que trabalha com dados geoespaciais,
dados ecológicos e dados a nível de ecossistemas. E no meio, nós temos a informática para a biodiversidade, que serviria, para usar aquela expressão que todo pythonista gosta, ela poderia muito bem servir como uma cola, né, entre as duas áreas distintas, a bioinformática molecular e a ecoinformática, tendo então no centro a informática que trata da diversidade biológica dos organismos. O grande foco da informática para a biodiversidade são os catálogos de nomes de organismos, de nomes e de dados sobre organismos. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Os chamados dados primários, que são basicamente os dados obtidos de organismos biológicos coletados em campo, e entre estes dados, um dos mais importantes hoje é a localização espacial desse organismo, na forma das suas coordenadas geoespaciais. E um outro foco, esse que nos interessa mais de perto aqui, enquanto desenvolvedores da informática para a biodiversidade, são ferramentas de busca especializadas. Bom, muitos dos senhores já devem conhecer, ou pelo menos ouviram falar, de BioPython, que é a tradicional biblioteca Python para aplicações em bioinformática. Bom, eu li uma ocasião aí, num fórum da Python PT, lá de Portugal, um gajo respondendo, era um gajo, respondendo a uma pessoa, não me lembro se era uma senhorita ou cidadão, uma rapariga. Essa pessoa é certamente uma leiga, ou quase leiga em informática, ou iniciante, né, do neófito, tinha postado uma questão sobre quais seriam as aplicações de Python em bioinformática. Então o gajo postou lá que indicou para ela BioPython. Até aí, tudo bem. Mas ele descreveu o BioPython como fazendo tudo, inclusive servindo para informática para a biodiversidade. Isso não é verdade. Não sei se alguém chegou a ler esse post, mas induz a quem não conhece a área a pensar uma coisa que não é verdade. Não existe nada em BioPython que sirva para a informática para a biodiversidade. BioPython serve para você manipular sequências oriundas do GBAC, do PDB, enfim, de bancos de dados de biomoléculas. Né? Não estou nem mesmo convencido de que BioPython, apesar de eu me dar até bem com um dos desenvolvedores, mas de que seja assim uma biblioteca tão bem implementada, para a gente usar um pouco a linguagem aqui da conferência. Existe uma alternativa chamada CoreBio, que é bem menos conhecida do que BioPython. Infelizmente parece que não tem o suporte de desenvolvimento que BioPython tem, mas CoreBio também é uma biblioteca de código aberto, disponível no Google Code, que é bem mais completa em alguns aspectos do que BioPython. CoreBio também em Python, puramente em Python, tal como a BioPython. Bom, então aqui são as aplicações que eu vou procurar mostrar na área de informática para a biodiversidade usando Python. Mas antes de mostrar as aplicações, novamente eu sou obrigado a falar sobre alguns fundamentos para a gente se nivelar aqui, e a gente precisa entender o seguinte: sobre que tipos de dados essas aplicações, ou com que tipo de dados essas aplicações precisam lidar. Né? Então nós temos hoje quase 2 milhões de espécies de organismos descritos, mas o número real é certamente muito maior do que esse. Na realidade, um biólogo, que eu mais tarde vou até mostrar e falar sobre ele aí, da Universidade de Harvard, grande especialista em biodiversidade, ele publicou um trabalho clássico na década de 80 dizendo o seguinte: nós sabemos o número de estrelas na Via Láctea
mas não sabemos o número de espécies biológicas que existem no planeta Terra. Não sabemos. Não sabemos. Por exemplo, nós não sabemos quantas espécies de plantas existem no Brasil. Nós não sabemos. Não sabemos. Não existe uma contagem. Nós sabemos quantos habitantes tem o Brasil. Nós sabemos, a Receita Federal sabe quantos contribuintes tem no Brasil. Mas a gente não sabe quantas espécies de plantas ou de animais existem no Brasil. Nas coleções científicas, ou seja, em museus e herbários, existem mais de 2 bilhões de espécimes depositados. Isto é um gigantesco acervo, a maior parte do qual não está informatizado, ou seja, não está acessível eletronicamente. Temos também 250 anos de literatura acumulada. Aqui algumas estatísticas. Bom, e com relação ao que nós já temos disponível eletronicamente, aqui estão algumas estatísticas. Né? O GBank tinha esse número aqui de bases de nucleotídeos, 85 bilhões e alguma coisa. O EMBL, um número um pouco maior. O EMBL, para quem não sabe, é o equivalente europeu do GBank, né? Que é americano. O Species 2000 seria o equivalente do GBank ou do EMBL no que diz respeito à informática para a biodiversidade. É um projeto que visa armazenar os nomes e sinônimos, enfim, a classificação biológica de todas as espécies conhecidas, descritas de organismos. Tem atualmente 1.100 e tantos mil registros de nomes válidos, né? Mas nós vamos ver que isso aqui é uma complexidade um pouco maior. O EOSDIS, talvez o colega aqui conheça, é um sistema de informação de dados ambientais. Aí a coisa mede-se terabytes, isso vai levar séculos para ser analisado. Aqui, apenas para mostrar de uma maneira dramática, vários exemplos de coleções científicas, né? Coleções zoológicas, aqui em meio líquido e meio sólido, coleções de aves, aqui provavelmente são peixes, insetos, enfim. Esse acervo existe em todos os museus do mundo. São bilhões de registros de biodiversidade. Bom, nós vimos lá que um dos problemas para a manipulação, a informatização de dados sobre biodiversidade é a complexidade desses dados. Esses dados não são simples como as biomoléculas. Né? Você tem uma série de diferenças entre esses dados em que em muitos casos você vai precisar, é óbvio, para vocês aí, de diferentes sistemas para lidar com isso. Por exemplo, um sistema que vai lidar com dados bibliográficos não é o mesmo que um sistema que vai lidar com dados genéticos, ou com imagens, ou com dados de nomenclatura e assim por diante. Então, essa complexidade, ela em si já impede a criação daquele mega sistema que na década de 60 se sonhava, né, e de criar um mega sistema de banco de dados biológico abrangente, que é mais ou menos como aquela máquina do mundo, que, se não me engano, foi Laplace, né, que falou sobre isso. É tão impossível quanto a máquina de Laplace. É um prazer ter um colega aqui que conhece também filosofia, história da ciência. Isso é uma coisa que muito me agrada, mas não é comum no meio da informática, né? Infelizmente. Bom, aqui uma outra forma, então, de mostrar essa complexidade. Considere uma humilde mariposa, dessas que às vezes aparecem aí em casa de noite. Isso é o tanto de informação que eu posso obter ou armazenar, ou que está associada a essa humilde mariposa. Eu vou ter informações sobre onde ela foi coletada, quem coletou, coordenadas geográficas, data,
os vários nomes que ela pode ter, porque ela tem, todo organismo tem um nome científico, em latim, etc., segundo as regras da nomenclatura biológica. Mas acontece que todo organismo também pode ter mais de um nome. São chamados sinônimos. Isso tem uma história complicada, que eu não vou, nesse momento, entrar aqui. Basta dizer o seguinte: uma ocasião, eu tive em mãos a tese de um engenheiro que fez uma tese sobre o sistema para a informática para a biodiversidade. Eu não vou, evidentemente, dizer o nome nem o local, para que não haja a menor possibilidade dos senhores identificarem. Na tese dele, ele escreveu, e essa tese foi defendida no exterior, com dinheiro do contribuinte brasileiro. Ele escreveu lá que o sistema dele, que ia tratar de toda a biodiversidade da Amazônia, como eu fui obrigado a dizer, porque para vocês terem uma ideia da dimensão da proposta. O sistema dele ia resolver, ia informatizar todas as coleções de biodiversidade da Amazônia. Mas não ia lidar com esse negócio de sinônimo, porque isso daí torna o sistema muito complicado. Então, posso dizer aos senhores que é inútil um sistema desse. Esse colega, inclusive, foi motivo de piada num evento patrocinado pelo MCT lá em Brasília, onde ele apresentou isso. Havia biólogos à beça lá, foi motivo de piada. Desmerece os desenvolvedores sérios, as pessoas sérias da área de computação, uma coisa dessa. Mas, infelizmente, então é preciso lidar com a informação, seja em que área for, tal como ela é, não como você acha que ela deveria ser, não é verdade? Então, tal como o pessoal da biblioteconomia, que eles têm uma série de coisas aparentemente completamente loucas. Não, é a verdade. Eu passei por essa área aí, fiz ciência da informação, convivi com biblioteconomistas, mas que, do ponto de vista da computação, aquilo não faz o menor sentido, mas é daquele jeito, a gente tem que dar uma solução adequada para aquilo como é. Então, o problema da informação biológica é essa complexidade. Né? Claro, eu posso ter também dados abióticos sobre o ambiente físico, onde aquela espécie, aquele indivíduo foi coletado, enfim. E aqui eu não coloquei, tem os dados de sequências de DNA, aqui, interações ecológicas, enfim. O problema que nós temos é esse problema dos sinônimos que eu falei. Vejam por que é importante os sinônimos. Todo mundo já ouviu falar do Aedes aegypti, que na TV Globo costumavam chamar de Aedes aegypti. Não, o nome é Aedes aegypti, né, do latim. Bom, o Aedes aegypti, o mosquito vetor da dengue, ele tem um nome científico válido, que é este aqui. Acontece que este nome tem dois sinônimos: Stegomyia aegypti e Culex aegypti. Esses sinônimos são nomes que foram dados a exemplares dessa espécie por outros autores. A classificação biológica tem esse problema dos sinônimos, porque um determinado autor pode ter descrito uma espécie com outro nome diferente daquele que ela já tinha sido descrita por um outro autor anteriormente. Então, criam-se os sinônimos, e um sistema precisa lidar com isso. Mas qual é a importância disso? Que para eu saber, se eu quiser saber tudo o que existe na internet sobre o mosquito vetor da dengue, eu tenho que procurar pelos 3 nomes. Porque senão a minha pesquisa será incompleta. Pode haver algum trabalho publicado sobre Stegomyia aegypti que seja altamente relevante e que eu não vou achar nunca, se eu procurar só Aedes aegypti. Bom, outro fator de grande complexidade nos dados biológicos, nos dados de biodiversidade, são os dados
descritivos dos organismos, ou seja, cor, tamanho, forma, peso. Os dados que descrevem o organismo biológico e que servem esses dados para dizer que uma espécie é a A e outra é a B, esses dados têm uma complexidade enorme, extremamente difícil de trabalhar computacionalmente. Difícil, mas não impossível. Então, aqui nós temos um exemplo prático, real, dessa complexidade. Eu tenho 4 espécies aqui numa planta, e a gente já vê aqui o seguinte, olha, eu tenho, primeiro, a variabilidade taxonômica. Eu tenho 3 espécies aqui que pertencem ao gênero Vicia, e uma outra que pertence ao gênero Latinus. Mas todas essas espécies aí pertencem a uma família botânica, enfim. Sendo que 2 vícias aqui são divididas em subespécies, ou seja, são variáveis só. Bem, e aqui eu posso ver um tipo eu tenho um tipo de informação que eu posso armazenar para descrever essas espécies, esses organismos. Bom, na década de 70, os biólogos são bastante avançados nessa área. Foi desenvolvido na Austrália um sistema computacional que era em Fortran, né, para lidar com essa complexidade. Esse sistema se chama Delta, ele continuou sendo desenvolvido, acompanhou a evolução da tecnologia e me permite expressar dados descritivos de uma forma estruturada. São arquivos de texto armazenados nesse formato. Aqui uma matriz de dados. Cada uma dessas é uma descrição codificada de uma espécie biológica em delta. E o nosso problema é fazer um parsing disso aqui para poder trabalhar com esses dados de várias maneiras. Né? Uma das nossas aplicações em Python com isso foi desenvolver uma biblioteca de classe chamada PyDelta, que lê aqueles dados codificados em Delta, faz um parsing e permite que você trabalhe com isso de várias maneiras. Essa biblioteca foi originalmente escrita em C++, por um pesquisador francês, e nós convertemos para Python. Primeiramente usando a Swig. Deu certo até, a Swig realmente é muito fácil, até um biólogo consegue usar. Mas o problema é que não valeu a pena depois de um tempo. Então eu reescrevi a biblioteca toda em Python, mas baseando-me o máximo possível no código original em C++. E aí veio uma lição interessante. Código em C++ também pode ser muito claro quando é bem escrito. Nem todo código C++ é rebuscado. Né? Bom, uma aplicação interessantíssima, totalmente em Python, para bancos de dados biológicos, de biodiversidade, é o Bumble. Foi desenvolvido por um biólogo chamado Brett Adams, no Jardim Botânico de Belize. Essa aplicação usa código aberto, né? Software livre, usa PyGTK, SQL Alchemy, que alguém mencionou aí, LXML, suporta MySQL, PostgreSQL, SQLite. Mesmo quem não tem interesse nenhum em biologia ou em informática para a biodiversidade, pode encontrar aqui um excelente exemplo de uma aplicação multiplataforma que funciona perfeitamente, instala suavemente no Windows e no Linux, e que permite ao usuário escolher o tipo de banco de dados que ele vai utilizar para criar as suas bases de dados. Entre essas 3 aí. Ele teoricamente suporta Oracle, Sybase, mas a implementação só tem essas 3 aí, que são suficientes. Né? Bom, os bancos de dados de biodiversidade todos eles têm essa característica. São heterogêneos, autônomos e distribuídos. Aqui tem alguns exemplos de vários
bancos de dados de biodiversidade para vários diferentes grupos de organismos. Bem, para que seja possível conversar, que esses bancos de dados possam conversar entre si, ou que você, desenvolvedor, possa escrever aplicações que conversem entre esses bancos de dados, é preciso, todo mundo sabe, um protocolo comum. Foram desenvolvidos alguns desses protocolos específicos para dados de biodiversidade. O Digger, que na verdade é genérico, mas tem sido usado só em dados de biodiversidade. O BioCase, que é um análogo do Digger, desenvolvido na Europa. E atualmente, com a participação de um desenvolvedor brasileiro lá de Campinas, o Ricardo Scachetti, o pessoal está integrando o Digger com o BioCase num protocolo único chamado Tapir, totalmente escrito em Python. Existe um PyWrapper, que é a implementação do Tapir em Python. É um protocolo de comunicação entre bancos de dados de biodiversidade. Bem, para análise filogenética, que é o estudo das relações de parentesco entre os organismos, nós temos algumas aplicações em Python. Uma das mais interessantes é essa aqui, Maverick, usa a PIL, que foi mencionada ontem, né, a Python Image Library, e PyGTK, código aberto, evidentemente. Bem, para análise de dados, há 10 minutos agora dá tempo. Para análise de dados, nós temos as já conhecidas, não preciso entrar em maiores detalhes. Gostaria só de chamar a atenção para a RPy. Quantos aqui conhecem o R? Quantos conhecem MATLAB? Pois é, todo mundo conhece MATLAB, infelizmente, poucos. E o Octave, quantos conhecem? Menos mal. Bom, o R é uma ferramenta interessantíssima. Não é um clone do MATLAB, não é um substituto do MATLAB, mas é uma ferramenta de código aberto, multiplataforma, etc., poderosíssima para análise de dados. E existe uma biblioteca Python chamada RPy que interfaceia lindamente com R. Bem, o professor Edward Wilson, que eu mencionei anteriormente, da Universidade de Harvard, talvez o maior especialista do mundo em biodiversidade, lançou há uns 3 ou 4 anos a ideia, a proposta de criar uma página na web para cada espécie de organismo existente na Terra, página essa trazendo todas as informações básicas sobre cada espécie. Aí nós temos que lembrar a extensão da biodiversidade. Quem vai fazer isso? Então, recentemente tem surgido ferramentas de busca especializadas que possam varrer os bancos de dados existentes na internet para responder a uma consulta do usuário e apresentar tudo num formato padrão HTML para o usuário ver no navegador. Há 3 dessas ferramentas, uma em PHP com Perl, foi a primeira, outra em JSON, e tem uma desenvolvida em Python, por este vosso humilde servo aqui. Quem frequenta a lista PyScience Brasil já ouviu falar, porque eu divulguei lá. É o eSpecies. Vou falar um pouquinho mais. É uma aplicação Python CGI. Usa HTTP-lib, o RL-lib e XML-DOM. Tem mais ou menos 400 linhas de código. É código aberto, GPL. Aqui, o que eu fiz foi criar classes para cada um dos serviços, envelopando, né, ou embrulhando, como o outro colega falou ontem, cada um dos serviços web que aquela classe vai tratar. Eu posso usar, bom, eSpecies tem uma API, entre aspas, né? Eu posso usá-la importando
e aí usar no programa qualquer que eu fizer, aqui um exemplo, ou como URL, suponha que eu seja web designer, não sei nada de programação, mas quero dar ao meu usuário da página a forma de acessar os dados de espécies sem entrar no eSpecies. Eu posso fazer dessa maneira aqui, simples. Existem outros projetos, eu não vou me alongar, que nós estamos desenvolvendo, todos em Python, né? A LifeScape, especificamente, é simplesmente uma interface gráfica cliente desktop para o eSpecies. Ecolog e Croazar, eu vou mencionar um pouquinho mais. Ecolog é o porte de uma ferramenta legada, desenvolvida na década de 90 por nós mesmos, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Era em Clipper, uma ferramenta escrita em Clipper. Nós estamos portando para Python com WXPython, ou WXPython, se você preferir assim. A outra é Croazar, uma ferramenta que trabalha com dados geoespaciais referentes à distribuição geográfica de organismos e que se baseia em você calcular árvores de conexão mínima, mínimo spanning trees, né, usando o clássico algoritmo de Prim. Quem não conhece o algoritmo de Prim aqui? Ainda bem. Bom, esse é um clássico de ciência da computação, né? Sempre tem uma matéria que o professor manda implementar, Prim, Kruskal, Dijkstra. Então, usando a Matplotlib e Basemap que é um módulo da Matplotlib. Quem não conhece, eu recomendo que vá lá correndo ver, porque isso aqui é fantástico. A Basemap, a Matplotlib também, né? Então, eu ploto, a partir de um mapa, eu ploto a localização dos exemplares e o algoritmo calcula a mínimo spanning tree. A ideia é comparar essas várias mínimo spanning trees a partir de um paradigma de biogeografia, enfim, que eu não posso entrar em detalhes, mas que vai permitir ao biólogo tirar conclusões, inclusive sobre áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade. Bom, nós criamos um sitezinho extremamente modesto, embora acredito relativamente ajeitadinho, que tudo que eu tenho encontrado sobre Python informática para a biodiversidade e também em bioinformática molecular, eu tenho lá. Aqui os nossos apoiadores, né? Ativa Host Internet, uma empresa de hospedagem para a qual na realidade eu estou me deslocando, estou deixando um pouco a vida acadêmica para me dedicar mais a essas coisas. O Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, através de um projeto específico deles lá, que está patrocinando o projeto Ecolog, e a Conservation International, uma organização não governamental dedicada à preservação da biodiversidade, que está patrocinando o nosso Croazar, um programa de mínimo spanning trees. Dá tempo. Pois não. Pode ser só mal. Só eu te ouço. Talvez seja melhor assim. Pois não. Vou usar todo o meu vídeo aí atrás. Doutor Cavalcante, antes de mais nada, meus parabéns, não só pela iniciativa de vir aqui passar para nós essas informações, mas pela iniciativa de estar utilizando o Python aí, esse esforço aí que eu acredito seja quase pioneiro aqui no Brasil, quiçá no exterior. Nós aqui como iniciantes ou talvez desconhecedores desse mundo de nudiumbrancos, platelmintos, equinodermos, eu confesso até que eu sou fã dos axolóticos, mas o que eu queria
perguntar o seguinte: por coincidência ou não, umas 2 semanas antes aqui da PAICO Brasil, eu participei de uma reunião na Unicamp com o professor Thomas, do Departamento de Ecologia. E ele estava justamente falando da gravidade desse problema, né, da biodiversidade e o relacionamento com a informática. E uma das coisas que eu percebi, um denominador comum aí, foi esse problema dos alias, né, da sinonimização de termos, né? E até onde eu sei, não existe nenhum banco de dados que trate adequadamente desse problema. A minha pergunta vai no seguinte sentido: além desse problema, existem outros problemas que o senhor antevê que seriam interessantes de serem tratados do ponto de vista de informática, que iam trazer um ferramental especial para a biodiversidade, ou no quesito linguagem de consulta, ou no quesito ferramentas de armazenamento de dados, ou coisa do gênero? Então, é uma boa pergunta que tem várias respostas. A primeira, já que você mencionou Campinas e o meu amigo Thomas Levinson, cabe lembrar o seguinte: o Brasil tem 3 coisas: a linguagem Lua, como os senhores viram aqui, a comunidade Python mais simpática do planeta, não há a menor dúvida, e uma das organizações mais sérias do planeta em informática para a biodiversidade, que está sediada em Campinas. É o CRIA, o Centro de Referência em Informação Ambiental. Esses caras são biólogos e informatas, tem de todos os sabores, e eles são pessoas extremamente sérias nessa área. Bom, respondendo agora especificamente a sua pergunta, o principal problema realmente de informática para a biodiversidade é justamente você dispor de uma ferramenta de banco de dados que possa lidar, seja relacional ou orientada a objeto, ou hierárquica, ou em rede, como, enfim, o Flatify, o que for, mas você precisaria ter realmente carecemos de uma ferramenta genérica que possa lidar com a complexidade dos dados biológicos. Eu dei uma contribuição parcial nesse sentido, eu não mencionei aqui porque não é Python, não é nada na realidade, não é nenhuma implementação, mas a gente criou um modelo genérico chamado Acácia. Pode ser encontrado em acacia.infobio.net. Eu estou publicando esse modelo, pelo menos estou publicando não, estou submetendo para publicação, que não é a mesma coisa que publicar. Esse modelo Acácia, que é um modelo genérico de banco de dados, de biodiversidade, baseado no padrão relacional, né? Ele é um modelo genérico, você pode implementar em MySQL, PostgreSQL, o que for, e aí escrever aplicações que utilizem o modelo. Agora, isso é um começo, é uma coisa que alguém poderia expandir, inclusive. Demanda expansão, tudo é código aberto, é tudo demandando a colaboração dos interessados, né? A gente depende disso. Agora, a ideia de uma linguagem de consulta, vamos dizer, que fosse específica para isso, é perfeita. Só que ninguém pensou nisso. Ninguém pensou nisso nunca. E os senhores querem ver um outro exemplo, que me parece prosaico, mas, como é mesmo o seu nome, meu jovem? Rodrigo. Essa ideia me ocorreu ontem durante a sua palestra. Não, hoje de manhã, aliás, foi hoje, durante a sua palestra. Exatamente, sem brincadeira. O que acontece? Existe tradicionalmente, todas as descrições de organismos precisam se referir à descrição original, que em muitos casos foi feita por Carolus Linnaeus em 1758, num livro chamado Systema Naturae, que tem todas as descrições em latim dos organismos conhecidos até aquela época. O Linneu ainda tinha a pretensão de poder descrever todos os organismos vivos. O Sistema Naturae existe hoje na internet em facsímile. Quer ver um projeto excelente que daria para fazer até com uma monografia de graduação para um
cientista da computação. Ele já sacou. Exatamente. Criar um banco de dados com o sistema Nature, que um biólogo pudesse consultar via web, está aí Django e outras ferramentas, para o biólogo consultar os, entre aspas, verbetes do sistema Nature. Isso seria um projeto de repercussão internacional. E simplérrimo. Os senhores fazem isso amanhã. No café da manhã, porque uma coisa é simplesmente o trabalho de pegar. Aí teria que pegar um escravo, pode ser uma estagiária bonitinha, de biologia. Tem muitas. E aí colocar para digitar, porque aí tem que transcrever o latim, os verbetes em latim porque só existe um facsímile, imagem. Esse é um projeto bacana, que o senhor me deu a ideia. Não sei por que eu fiz essas associações entre o que você estava mostrando e o sistema Nature, mas foi uma associação assim, dessas que surgem. Então, qualquer sistema desenvolvido nessa linha tem que dar crédito a ele, que é o autor intelectual, o inspirador. Não, aí eu só pensei. Bem, mais alguma pergunta, senhores? Tá tarde, né? Tá tarde, meu celular tá tocando, eu não vou atender, evidentemente. Então, pois. Não, eu acho que não só eu, mas muitos aqui devem ter ficado surpresos, né? Porque, sendo da biologia, eu assim, esperava que tivesse um conhecimento tão aprofundado, né? Não só de Python, como de informática no geral. E eu queria saber, assim, brevemente, como que você se envolveu com informática, em especial com Python. Isso me deu a oportunidade de resolver uma angústia que eu estava tendo aqui. Sem brincadeira. Porque eu pensei assim, senhores, eu já tenho uma certa quilometragem, como as minhas barbas brancas podem testemunhar. Eu já participei, sei lá, de uns 60, 80 eu tenho trabalhos, 80 comunicações em congresso eu tenho, mas uns 50 congressos científicos desde 1980, tá certo? Mas congresso, a grande maioria da área de biologia. Em 1986 eu fui a um simpósio brasileiro de inteligência artificial, no IME. Agora, por que eu me interessei por informática, lá no meu tempo de graduação? Acho que é porque eu sou um astrônomo frustrado, eu queria estudar astronomia, né? Mas, enfim, tinha cálculo demais, 10 períodos, e eu sempre gostei de bicho, planta e tal, e não vou. Ou astronomia eu faço amadoristicamente, eu sou um grande fã da astronomia amadora. Então, bom, mas seriamente, né, profissionalmente, eu adentrei por essa área de informática para a biodiversidade como uma área de pesquisa, né? É uma área de pesquisa. Existe literatura científica, eu tenho um arquivo dessa altura aqui, cheio de papers, em papel ainda, fora os CDs com PDFs, só de literatura sobre informática para a biodiversidade, publicada desde a década de 60, que os biólogos no exterior já se preocupavam com isso desde a década de 60. Então, nos meus tempos lá da UFRJ, como estudante de graduação, eu era um dos poucos biólogos lá no centro. Alguém estudou aqui na UFRJ, naquela época? Alguém usou Boros B6700 perfurando cartão? Eu ficava lá até meia-noite rodando Job em Fortran. Nessa época, programinhas de regressão linear, essas coisas. Fiz curso Fortran, Pascal, depois C, e fui me interessando por programação, mas porque essas ferramentas eram essenciais para eu poder desenvolver a área de pesquisa, me dedicar à pesquisa informática para a biodiversidade. Agora, por que Python? Bom, eu trabalhei até 2004 com Delphi. Tenho várias coisas feitas em Delphi. No meu site tem uma opção de
porcarias lá. Eu não vou falar mal do Delphi, mas já por volta de 2004 eu já via que aquilo ali não tinha mais futuro. Não tinha. Quem é fã de Delphi? Anteriormente, na década de 90, eu tinha trabalhado com Clipper, né? Desenvolvia aquela aplicação em Clipper, Jardim Botânico. Enfim, em 2004, quando a gente começou o projeto com o pessoal lá da Amazônia, o IPA, surgiu a necessidade. Bom, a tecnologia era outra, havia toda já um envolvimento até a nível formal com software livre, lá é um órgão do governo federal. Então, a gente procurou uma linguagem de programação que fosse perfeita. Perfeita, literalmente, que você pudesse desenvolver aplicações web, aplicações desktop, que fosse multiplataforma, que fosse simples, que fosse gratuita, que fosse mantida, que tivesse suporte a aplicações científicas. Qual é a única que atende a esses requisitos? Pronto. Acabou. Aí pronto, tem que ser. Aí claro, cria-se aquela resistência. Não, mas que linguagem é essa? Ninguém conhece. O pessoal só conhece Delphi, mas C++. Não, porque não Java. Tem muita coisa em biologia hoje feita em Java, né? Pacotes, gratuitos, etc. Até de informática para biodiversidade, alguma coisinha. Mas Python venceu. Só queria acrescentar que Python é uma serpente, um animal, tem a ver com biologia também, né? O nome original não seja esse, acabou que se associou à imagem da serpente, né? Um parênteses bem biológico aqui. Aquele vídeo sensacional que foi mostrado na abertura do evento, sensacional, e aquele solo de guitarra espetacular. Eu sou um grande fã de rock, né, pessoal? Mas do clássico, né? Rock clássico. Quem conhece aqui Rick Wakeman, Emerson Lake and Palmer, tá vendo? Então, bacana. Então, aquele vídeo mostra uma serpente que é uma Python, mas não é do gênero Python. Me parece mais uma Morelia, que é uma cobra que tem um corpo mais estreito. Mas é uma Python, mas não é uma Python do gênero Python. Não. Mas quem fez aquilo escolheu bem. Que é uma serpente, a Python mesmo é uma serpente com uma cabeçona grande que é meio feia. Mas a pele é bonita. Bem, senhores, mais alguma pergunta? Mais um biólogo. Pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Ciências Biológicas e Zoologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é pesquisador associado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, atua há mais de 20 anos nas áreas de bioinformática e informática para biodiversidade e desde 1998 mantém o site Digital Taxonomy para a divulgação de ferramentas de software livre na área de biodiversidade. O título da palestra é Python na Informática para a Biodiversidade. Com vocês, Mauro José Cavalcante. Muito obrigado a todos, boa noite. Devo dizer que já estou surpreso de ainda ter gente aqui. À noite, para assistir uma coisa teoricamente tão exótica como essa, eu não esperava que houvesse plateia. Quantos biólogos tem aqui? A minha amiga lá atrás não conta que veio como minha convidada, mas eu estou surpreso de ter mais um. Bem, que beleza. É mais provável essa hipótese. Bem,
Quantos aqui já ouviram falar, mesmo não sendo biólogos, de bioinformática? Razoável. Mas ouvir falar não é a mesma coisa que já ter trabalhado com isso. Quantos trabalharam com isso? Então, mas isso, o fato de poucos, no caso 2, terem trabalhado com isso, não é uma deficiência do desenvolvedor Python no Brasil, e sim o fato de que aqui, quem patrocina bioinformática no exterior, aqui no Brasil, deve achar que ninguém sabe fazer isso. Bom, mas a primeira coisa, essa minha palestra, devido à substância dela, eu forçosamente, antes que eu possa falar sobre as aplicações de Python nessa área, que é o que interessa aos senhores, eu vou ter que falar um pouco sobre o que é exatamente essa área. Que não é, nós vamos começar mostrando, informática para a biodiversidade não é a mesma coisa que bioinformática. Então, nós vamos ter que começar com algumas definições. Eu vou ser o mais breve possível. De biodiversidade, né? Não vou me alongar, isso aqui não é uma palestra sobre biologia para biólogos. Bioinformática, esse termo, ele é um termo muito bacana, um termo assim, fácil de memorizar, etc. Infelizmente, esse termo, que deveria servir como a sua definição deveria ser aplicação da tecnologia de informação ao gerenciamento de dados biológicos, ao gerenciamento de dados biológicos, ponto. Todavia, a bioinformática, tal como ela é praticada e mais conhecida, ela se restringe ao gerenciamento de dados biológicos ao nível molecular. Ou seja, quem pratica a chamada bioinformática, mundo afora, são biólogos moleculares, geneticistas, enfim, colegas que, apesar de terem frequentado a mesma faculdade que eu, por assim dizer, acham que tudo se resume ao DNA. Né? Eu incluído, vimos de uma outra tradição da biologia, que é aquela tradição da história natural, ecologia, enfim. Essa tradição ou sistemática biológica, chamada taxonomia, classificação dos organismos, essa tradição da biologia é que deu origem ao que nós hoje conhecemos como informática para a biodiversidade, que é uma tradução canhestra, né, para o português, da expressão em inglês Biodiversity Informatics, que é a expressão tradicional ou convencional para descrever esta área de informática aplicada à análise de dados, processamento, gerenciamento, enfim, de dados biológicos, de dados sobre diversidade biológica, e não apenas de dados sobre moléculas biológicas, né? Biomoléculas. E há uma outra área também em evidência hoje em dia, que tem sido chamada de ecoinformática, ou ecoinformatics, ou ainda ecological informatics, você vai encontrar esses termos na internet, que trata da análise, mais especificamente da análise, processamento, gerenciamento, etc., de dados ecológicos. Essa área tem adquirido hoje em dia uma evidência interessante porque ela tem tratado com modelos de aquecimento global e como esse aquecimento vai produzir alterações na diversidade biológica, na distribuição dos organismos na Terra, nos oceanos, etc. Bem, aqui essa transparência mostra algumas diferenças interessantes entre essas duas áreas. Né? A bioinformática molecular, ela mais ou menos tem a mesma idade dos computadores, cerca de 50 anos, um pouco menos, na verdade. E 95% dos dados de bioinformática molecular estão digitalizados.
Você praticamente não tem sequências de biomoléculas, DNA, proteínas e tal, no papel, hoje em dia. Estão todas em grandes bancos de dados, como o GenBank, MBL, etc. Existe uma linguagem comum para a bioinformática, que é a linguagem do DNA, dos aminoácidos, etc. E gasta-se muito em bioinformática, ou, vamos dizer o seguinte, investe-se muito em bioinformática. A indústria farmacêutica internacional investe pesadamente. Os grandes laboratórios internacionais contratam bioinformáticos. Se você for olhar, alguns já devem ter feito isso, as páginas da Nature e da Science, aqueles anúncios que tem lá atrás, você já viu, tem anúncios pedindo, contratando biólogos que conheçam linguagem C, por exemplo. Aqui no Brasil, isso, os biólogos acham que, primeiro que vão perguntar, o que é linguagem C? A maioria deles. E o pessoal da informática, alguns mais chiitas, vão dizer que isso não é coisa de biólogo. Então, não é coisa para biólogo saber. Mas lá investe-se bastante nessa área. A informática para a biodiversidade tem, de certa forma, tendências opostas. A base de conhecimentos de informática para a biodiversidade data de pelo menos 250 anos, quando começou a história natural científica e o acúmulo de dados sobre biodiversidade, nesse nível que nós vamos ver. A linguagem da informática para a biodiversidade, senhores, linguagem no sentido que eu estou falando aqui, tenho certeza que a grande maioria entende, não estou me referindo à linguagem computacional, e sim à linguagem do corpo de conhecimento. Ela tem pouca ou nenhuma padronização. E nós vamos ver que esse é um dos grandes empecilhos. Bom, não sei se nós vamos ver, mas esse é um dos grandes empecilhos ao desenvolvimento de aplicações para a informática, de informática para a universidade. E, apesar disso tudo, da antiguidade e da grande complexidade, gasta-se pouquíssimo em informática para a biodiversidade, no mundo afora. Bom, a gente pode, então, através de um quadro, ver a bioinformática é esse campo que trata de sequências de DNA, proteínas, tem como exemplo clássico o GenBank, que é o maior banco de sequências moleculares que existe. Bom, saiu um pouco do esquadro. Essas áreas são tradicionalmente cobertas pela chamada genômica e a proteômica. Do outro lado, no extremo oposto, nós temos a ecoinformática, que trabalha com dados geoespaciais, dados ecológicos e dados a nível de ecossistemas. E no meio, nós temos a informática para a biodiversidade, que serviria, para usar aquela expressão que todo pythonista gosta, ela poderia muito bem servir como uma cola, né, entre as duas áreas distintas, a bioinformática molecular e a ecoinformática, tendo então no centro a informática que trata da diversidade biológica dos organismos. O foco da informática para a biodiversidade são os catálogos de nomes de organismos, de nomes e de dados sobre organismos. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Os chamados dados primários, que são basicamente os dados obtidos de organismos biológicos coletados em campo, e entre estes dados, um dos mais importantes hoje é a localização espacial desse organismo, na forma das suas coordenadas geoespaciais. E um outro foco, esse que nos interessa mais de perto aqui, enquanto desenvolvedores da informática para a biodiversidade, são ferramentas de busca especializadas. Bom,
Muitos dos senhores já devem conhecer, ou pelo menos ouviram falar, de BioPython, que é a tradicional biblioteca Python para aplicações em bioinformática. Bom, eu li uma ocasião aí, num fórum da Python PT, lá de Portugal, um gajo respondendo, era um gajo, respondendo a uma pessoa, não me lembro se era uma senhorita ou um cidadão, uma rapariga. Essa pessoa é certamente uma leiga, ou quase leiga em informática, ou iniciante, né, do neófito, tinha postado uma questão sobre quais seriam as aplicações de Python em bioinformática, etc. Então o gajo postou lá que indicou para ela BioPython. Até aí, tudo bem. Mas ele descreveu o BioPython como fazendo tudo, inclusive servindo para informática para a biodiversidade. Isso não é verdade. Não sei se alguém chegou a ler esse post, mas induz a quem não conhece a área a pensar uma coisa que não é verdade. Não existe nada em BioPython que sirva para a informática para a biodiversidade. BioPython serve para você manipular sequências oriundas do GBake, do PDB, enfim, de bancos de dados de biomoléculas. Né? Não estou nem mesmo convencido de que BioPython, apesar de eu me dar até bem com um dos desenvolvedores, mas de que seja assim uma biblioteca tão bem implementada, para a gente usar um pouco a linguagem aqui da conferência. Existe uma alternativa chamada CoreBio, que é bem menos conhecida do que BioPython. Infelizmente parece que não tem o suporte de desenvolvimento que BioPython tem, mas CoreBio também é uma biblioteca de código aberto, disponível no Google Code, que é bem mais completa em alguns aspectos do que BioPython. CoreBio também em Python, puramente em Python, tal como a BioPython. Bom, então aqui são as aplicações que eu vou procurar mostrar na área de informática para a biodiversidade usando Python. Mas antes de mostrar as aplicações, novamente eu sou obrigado a falar sobre alguns fundamentos para a gente se nivelar aqui, e a gente precisa entender o seguinte: sobre que tipos de dados essas aplicações, ou com que tipo de dados essas aplicações precisam lidar. Né? Então nós temos hoje quase 2 milhões de espécies de organismos descritas, mas o número real é certamente muito maior do que esse. Na realidade, um biólogo, que eu mais tarde vou até mostrar e falar sobre ele aí, da Universidade de Harvard, grande especialista em biodiversidade, ele publicou um trabalho clássico na década de 80 dizendo o seguinte: nós sabemos o número de estrelas na Via Láctea, mas não sabemos o número de espécies biológicas que existem no planeta Terra. Não sabemos. Não sabemos. Por exemplo, nós não sabemos quantas espécies de plantas existem no Brasil. Nós não sabemos. Não sabemos. Não existe uma contagem. Nós sabemos quantos habitantes tem o Brasil. Nós sabemos, a Receita Federal sabe quantos contribuintes tem no Brasil. Mas a gente não sabe quantas espécies de plantas ou de animais existem no Brasil. E nas coleções científicas, ou seja, em museus e herbários, existem mais de 2 bilhões de espécimes depositados. Isto é um gigantesco acervo, a maior parte do qual não está informatizado, ou seja, não está acessível eletronicamente. Temos também 250 anos de literatura acumulada. Né? Aqui algumas estatísticas. Bom, e com relação ao que nós já temos disponível eletronicamente, aqui estão algumas estatísticas. Né? O GBake tinha esse número aqui de bases de nucleotídeos, 85 bilhões e alguma coisa. O MBL, um número um pouco maior,
O MBL, para quem não sabe, é o equivalente europeu do GBank, que é americano. O Species 2000 seria o equivalente do GBank ou do MBL no que diz respeito à informática para a biodiversidade. É um projeto que visa armazenar os nomes e sinônimos, enfim, a classificação biológica de todas as espécies conhecidas, descritas de organismos. Tem atualmente 1.100 e tantos mil registros de nomes válidos, né? Mas nós vamos ver que isso aqui é uma complexidade um pouco maior. O EOSDIS, talvez o colega aqui conheça, é um sistema de informação de dados ambientais. Aí a coisa mede-se em terabytes, isso vai levar séculos para ser analisado. Aqui, apenas para mostrar de uma maneira dramática, vários exemplos de coleções científicas, né? Coleções zoológicas, aqui em meio líquido e meio sólido, coleções de aves, aqui provavelmente são peixes, insetos, enfim. Esse acervo existe em todos os museus do mundo, são bilhões de registros de biodiversidade. Bom, nós vimos lá que um dos problemas para a manipulação, a informatização de dados sobre biodiversidade é a complexidade desses dados. Esses dados não são simples como as biomoléculas. Você tem uma série de diferenças entre esses dados em que em muitos casos você vai precisar, é óbvio para vocês aí, de diferentes sistemas para lidar com isso. Por exemplo, um sistema que vai lidar com dados bibliográficos não é o mesmo que um sistema que vai lidar com dados genéticos, ou com imagens, ou com dados de nomenclatura e assim por diante. Então, essa complexidade, ela em si já impede a criação daquele mega sistema que na década de 60 se sonhava, né, de criar um mega sistema, banco de dados biológico abrangente, que é mais ou menos como aquela máquina do mundo, que, se não me engano, foi Laplace, né, que falou sobre isso. É tão impossível quanto a máquina de Laplace. É um prazer ter um colega aqui que conhece também filosofia, história da ciência. Isso é uma coisa que muito me agrada, mas não é comum no meio da informática, né? Infelizmente. Bom, aqui uma outra forma, então, de mostrar essa complexidade. Considere uma humilde mariposa, dessas que às vezes aparecem aí em casa de noite. Isso é o tanto de informação que eu posso obter ou armazenar, ou que está associada a essa humilde mariposa. Eu vou ter informações sobre onde ela foi coletada, quem coletou, coordenadas geográficas, data, os vários nomes que ela pode ter, porque todo organismo tem um nome científico, em latim, etc., segundo as regras da nomenclatura biológica. Mas acontece que todo organismo também pode ter mais de um nome. São chamados sinônimos. Isso tem uma história complicada, que eu não vou, nesse momento, entrar aqui. Basta dizer o seguinte: uma ocasião, eu tive em mãos a tese de um engenheiro que fez uma tese sobre um sistema para informática para a biodiversidade. Eu não vou, evidentemente, dizer o nome nem o local, para que não haja a menor possibilidade dos senhores identificarem. Na tese dele, ele escreveu, e essa tese foi defendida no exterior, com dinheiro do contribuinte brasileiro, ele escreveu lá que o sistema dele, que ia tratar de toda a biodiversidade da Amazônia, como eu fui obrigado a dizer, porque para vocês terem uma ideia da dimensão da proposta. O sistema dele ia informatizar todas as coleções de biodiversidade da Amazônia. Mas não ia lidar com esse negócio de sinônimo, porque isso daí torna o sistema muito complicado. Bom, então,
posso dizer aos senhores que é inútil um sistema desse. Esse colega, inclusive, foi motivo de piada num evento patrocinado pelo MCT lá em Brasília, onde ele apresentou isso. Havia biólogos à beça lá, foi motivo de piada. Desmerece os desenvolvedores sérios, as pessoas sérias da área de computação, uma coisa dessa, mas infelizmente. Então é preciso lidar com a informação, seja em que área for, tal como ela é, não como você acha que ela deveria ser, não é verdade? Então, tal como o pessoal da biblioteconomia, que eles têm uma série de coisas aparentemente completamente loucas. Não, é a verdade. Eu passei por essa área aí, fiz ciência da informação, convivi com biblioteconomistas, mas que, do ponto de vista da computação, aquilo não faz o menor sentido, mas é daquele jeito, a gente tem que dar uma solução adequada para aquilo como é. Então, o problema da informação biológica é essa complexidade. Entendeu? Claro, eu posso ter também dados abióticos sobre o ambiente físico, onde aquela espécie, aquele indivíduo foi coletado, enfim. E aqui eu não coloquei, tem os dados de sequências de DNA, aqui, interações ecológicas, enfim. O problema que nós temos é esse problema dos sinônimos que eu falei. Vejam por que é importante os sinônimos. Todo mundo já ouviu falar do Aedes aegypti, que na TV Globo costumavam chamar de Aedes aegypti. Não, o nome é Aedes aegypti, né, do latim. Bom, o Aedes aegypti, o mosquito vetor da dengue, ele tem um nome científico válido, que é este aqui. Acontece que este nome tem dois sinônimos: Stegoma aegypti e Culex aegypti. Esses sinônimos são nomes que foram dados a exemplares dessa espécie por outros autores. A classificação biológica tem esse problema dos sinônimos, porque um determinado autor pode ter descrito uma espécie com outro nome diferente daquele que ela já tinha sido descrita por um outro autor anteriormente. Então, criam-se os sinônimos, e o sistema precisa lidar com isso. Mas qual é a importância disso? Que para eu saber, se eu quiser saber tudo o que existe na internet sobre o mosquito vetor da dengue, eu tenho que procurar pelos 3 nomes, porque senão a minha pesquisa será incompleta. Pode haver algum trabalho publicado sobre Stegoma aegypti que seja altamente relevante e que eu não vou achar nunca, se eu procurar só Aedes aegypti. Bom, outro fator de grande complexidade nos dados biológicos, nos dados de biodiversidade, são os dados descritivos dos organismos, ou seja, cor, tamanho, forma, peso, altura. Os dados que descrevem o organismo biológico e que servem esses dados para dizer que uma espécie é a A e outra é a B, esses dados têm uma complexidade enorme, extremamente difícil de trabalhar computacionalmente. Difícil, mas não impossível. Então, aqui nós temos um exemplo prático, real, dessa complexidade. Eu tenho 4 espécies aqui numa planta, e a gente já vê aqui o seguinte, olha, eu tenho, primeiro, a variabilidade taxonômica. Eu tenho 3 espécies aqui que pertencem ao gênero Vice, e uma outra que pertence ao gênero Latinus. Mas todas essas espécies aí pertencem a uma família botânica, enfim. Sendo que 2 vícias aqui são divididas em subespécies, ou seja, são variadas só. Bem, e aqui eu posso ver um tipo eu tenho um tipo de informação que eu posso armazenar para descrever essas espécies, esses organismos. Bom, na década de 70, os biólogos são bastante avançados nessa área,
foi desenvolvido na Austrália um sistema computacional que era em Fortran, né, para lidar com essa complexidade. Esse sistema se chama Delta, ele continuou sendo desenvolvido, acompanhou a evolução da tecnologia e me permite expressar dados descritivos de uma forma estruturada. São arquivos de texto armazenados nesse formato. Aqui uma matriz de dados. Cada uma dessas é uma descrição codificada de uma espécie biológica em delta. E o nosso problema é fazer um parsing disso aqui para poder trabalhar com esses dados de várias maneiras. Né? Uma das nossas aplicações em Python com isso foi desenvolver uma biblioteca de classe chamada PyDelta, que lê aqueles dados codificados em Delta, faz um parsing e permite que você trabalhe com isso de várias maneiras. Essa biblioteca foi originalmente escrita em C++, por um pesquisador francês, e nós convertemos para Python. Primeiramente usando a Swig. Deu certo até, disse, a Swig realmente é muito fácil, até um biólogo consegue usar. Mas o problema é que não valeu a pena depois de um tempo. Então eu reescrevi a biblioteca toda em Python, mas baseando-me o máximo possível no código original em C++. E aí veio uma lição interessante. Código em C++ também pode ser muito claro quando é bem escrito. Nem todo código C++ é rebuscado. Né? Bom, uma aplicação interessantíssima, totalmente em Python, para bancos de dados biológicos, de biodiversidade, é o Bumble. Foi desenvolvido por um biólogo chamado Brett Adams, no Jardim Botânico de Belize. Essa aplicação usa código aberto, né? Software livre, usa PyGTK, SQL Alchemy, que alguém mencionou aí, LXML, suporta MySQL, PostgreSQL, SQLite. Mesmo quem não tem interesse nenhum em biologia ou em informática para a biodiversidade, pode encontrar aqui um excelente exemplo de uma aplicação multiplataforma que funciona perfeitamente, instala suavemente no Windows e no Linux, e que permite ao usuário escolher o tipo de banco de dados que ele vai utilizar para criar as suas bases de dados. Entre essas três aí. Ele teoricamente suporta Oracle, Sybase, mas a implementação só tem essas três aí, que são suficientes. Né? Bom, os bancos de dados de biodiversidade todos eles têm essa característica. São heterogêneos, autônomos e distribuídos. Aqui tem alguns exemplos de vários bancos de dados de biodiversidade para vários diferentes grupos de organismos. Bem, para que seja possível conversar, que esses bancos de dados possam conversar entre si, ou que você, desenvolvedor, possa escrever aplicações que conversem entre esses bancos de dados, é preciso, todo mundo sabe, um protocolo comum. Foram desenvolvidos alguns desses protocolos específicos para dados de biodiversidade. O Digger, que na verdade é genérico, mas tem sido usado só em dados de biodiversidade. O BioCase, que é um análogo do Digger, desenvolvido na Europa. E atualmente, com a participação de um desenvolvedor brasileiro lá de Campinas, o Ricardo Scachetti, o pessoal está integrando o Digger com o BioCase num protocolo único chamado Tapir, totalmente escrito em Python. Existe um PyWrapper, que é a implementação do Tapir em Python. É um protocolo de comunicação entre bancos de dados de biodiversidade. Bem, para análise filogenética, que é o estudo das relações de parentesco entre os organismos, nós temos algumas aplicações em Python.
Uma das mais interessantes é essa aqui, Maverick, usa a PIL, que foi mencionada ontem, né, a Python Image Library, e PyGTK, código aberto, evidentemente. Bem, para análise de dados, há 10 minutos agora dá tempo. Para análise de dados, nós temos as já conhecidas, não preciso entrar em maiores detalhes. Gostaria só de chamar a atenção para RPy. Quantos aqui conhecem o R? Quantos conhecem MATLAB? Pois é. Todo mundo conhece MATLAB, infelizmente, poucos. E o Octave, quantos conhecem? Menos mal. Bom, o R é uma ferramenta interessantíssima. Não é um clone do MATLAB, não é um substituto do MATLAB, mas é uma ferramenta de código aberto, multiplataforma, etc., poderosíssima para análise de dados. E existe uma biblioteca Python chamada RPy que interfaceia lindamente com R. Bem, o professor Edward Wilson, que eu mencionei anteriormente, da Universidade de Harvard, talvez o maior especialista do mundo em biodiversidade, lançou há uns 3 ou 4 anos a ideia, a proposta de criar uma página na web para cada espécie de organismo existente na Terra, página essa trazendo todas as informações básicas sobre cada espécie. Aí nós temos que lembrar a extensão da biodiversidade. Quem vai fazer isso? Então, recentemente tem surgido ferramentas de busca especializadas que possam varrer os bancos de dados existentes na internet para responder a uma consulta do usuário e apresentar tudo num formato padrão HTML para o usuário ver no navegador. Há 3 dessas ferramentas, uma em PHP com Perl, foi a primeira, outra em JSON, e tem uma desenvolvida em Python, por este vosso humilde servo aqui. Quem frequenta a lista PyScience Brasil já ouviu falar, porque eu divulguei lá. É o eSpecies. Vou falar um pouquinho mais. É uma aplicação Python CGI. E usa HTTP-lib, o URL-lib e XML-DOM. Tem mais ou menos 400 linhas de código. É código aberto, GPL. Aqui, o que eu fiz foi criar classes para cada um dos serviços, envelopando, né, ou embrulhando, como o outro colega falou ontem, cada um dos serviços web que aquela classe vai tratar. Eu posso usar eSpecies tem uma API, entre aspas, né? Eu posso usá-la importando e aí usar no programa qualquer que eu fizer. Aqui um exemplo. Ou como URL, suponha que eu seja web designer, não sei nada de programação, mas quero dar ao meu usuário da página a forma de acessar os dados de espécies sem entrar no eSpecies. Eu posso fazer dessa maneira aqui, simples. Existem outros projetos, eu não vou me alongar, que nós estamos desenvolvendo, todos em Python. Né? A LifeScape, especificamente, é simplesmente uma interface gráfica cliente desktop para o eSpecies. Ecolog e Croazar, eu vou mencionar um pouquinho mais. Ecolog é o porte de uma ferramenta legada, desenvolvida na década de 90 por nós mesmos, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Era em Clipper, uma ferramenta escrita em Clipper. Nós estamos portando para Python com WXPython, ou WXPython, se você preferir assim. A outra é Croazar, uma ferramenta que trabalha com dados geoespaciais referentes à distribuição geográfica de organismos e que se baseia em você calcular árvores de conexão mínima, mínimo spanning trees, né?
usando o clássico algoritmo de Prim. Quem não conhece o algoritmo de Prim aqui? Ainda bem. Bom, esse é um clássico de ciência da computação, né? Sempre tem uma matéria que o professor manda implementar, Prim, Kruskal, Dijkstra. Então, usando a Matplotlib e Basemap que é um módulo da Matplotlib. Quem não conhece, eu recomendo que vá lá correndo ver, porque isso aqui é fantástico. A Basemap, a Matplotlib também. Então, eu ploto, a partir de um mapa, eu ploto a localização dos exemplares e o algoritmo calcula a mínimo spanning tree. A ideia é comparar essas várias mínimo spanning trees a partir de um paradigma de biogeografia, enfim, que eu não posso entrar em detalhes, mas que vai permitir ao biólogo tirar conclusões, inclusive sobre áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade. Bom, nós criamos um sitezinho extremamente modesto, embora acredito relativamente ajeitadinho, que tudo que eu tenho encontrado sobre Python informática para a biodiversidade e também em bioinformática molecular, eu tenho lá. Aqui os nossos apoiadores, né? Ativa Host Internet, uma empresa de hospedagem para a qual, na realidade, eu estou me deslocando, estou deixando um pouco a vida acadêmica para me dedicar mais a essas coisas. O Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, através de um projeto específico deles lá, que está patrocinando um projeto ecológico, e a Conservation International, uma organização não governamental dedicada à preservação da biodiversidade, que está patrocinando o nosso CROASAL, Programa de Mínimo Spanning Trees. Dá tempo. Pois não. Pode ser só mal. Só eu te ouço. Talvez seja melhor assim. Pois não. Vou usar o Doutor Cavalcante, antes de mais nada, meus parabéns, não só pela iniciativa de vir aqui passar para nós essas informações, mas pela iniciativa de estar utilizando o Python aí, esse esforço aí que eu acredito seja quase pioneiro aqui no Brasil, quiçá no exterior. Nós aqui como iniciantes ou talvez desconhecedores desse mundo de nudium brancos, platelmintos, equinodermos, eu confesso até que eu sou fã dos axolóticos, mas o que eu queria perguntar é o seguinte: por coincidência ou não, umas 2 semanas antes aqui da Python Brasil, eu participei de uma reunião na Unicamp com o professor Thomas, do Departamento de Ecologia, e ele estava justamente falando da gravidade desse problema, né, da biodiversidade e o relacionamento com a informática. E uma das coisas que eu percebi, um denominador comum aí, foi esse problema dos alias, né, da sinonimização de termos, né? E até onde eu sei, não existe nenhum banco de dados que trate adequadamente desse problema. A minha pergunta vai no seguinte sentido: além desse problema, existem outros problemas que o senhor antevê que seriam interessantes de serem tratados do ponto de vista de informática, que iam trazer um ferramental especial para a biodiversidade, ou no quesito linguagem de consulta, ou no quesito ferramentas de armazenamento de dados, ou coisa do gênero? Então, é uma boa pergunta que tem várias respostas. A primeira, já que você mencionou Campinas e o meu amigo Thomas Levinson, cabe lembrar o seguinte: o Brasil tem 3 coisas: a linguagem Lua, como os senhores viram aqui, a comunidade Python mais simpática do planeta, não há a menor dúvida, e uma das organizações mais sérias do planeta em informática para a biodiversidade,
que está sediada em Campinas. É o CRIA, o Centro de Referência em Informação Ambiental. Esses caras são biólogos e informatas, tem de todos os sabores, e eles são pessoas extremamente sérias nessa área. Bom, respondendo agora especificamente a sua pergunta, o principal problema realmente de informática para a biodiversidade é justamente você dispor de uma ferramenta de banco de dados que possa lidar, seja relacional ou orientada a objeto, ou hierárquica, ou em rede, como, enfim, o Flatify, o que for, mas você precisaria ter realmente, carecemos de uma ferramenta genérica que possa lidar com a complexidade dos dados biológicos. Eu dei uma contribuição parcial nesse sentido, eu não mencionei aqui porque não é Python, não é nada na realidade, não é nenhuma implementação, mas a gente criou um modelo genérico chamado Acácia, pode ser encontrado em acacia.infobio.net. Eu estou publicando esse modelo, pelo menos estou publicando não, estou submetendo para publicação, que não é a mesma coisa que publicar. Esse modelo Acácia, que é um modelo genérico de banco de dados, de biodiversidade, baseado no padrão relacional, né? Ele é um modelo genérico, você pode implementar em MySQL, PostgreSQL, o que for, e aí escrever aplicações que utilizem o modelo. Agora, isso é um começo, é uma coisa que alguém poderia expandir, inclusive. Demanda expansão, tudo é código aberto, é tudo demandando a colaboração dos interessados, né? A gente depende disso. Agora, a ideia de uma linguagem de consulta, vamos dizer, que fosse específica para isso, é perfeita. Só que ninguém pensou nisso. Ninguém pensou nisso nunca. E os senhores querem ver um outro exemplo, que me parece prosaico, mas, como é mesmo o seu nome, meu jovem? Rodrigo. Essa ideia me ocorreu ontem durante a sua palestra. Não, hoje de manhã, aliás, foi hoje, durante a sua palestra. Exatamente, sem brincadeira. O que acontece? Tradicionalmente, todas as descrições de organismos precisam se referir à descrição original, que em muitos casos foi feita por Carolus Linnaeus em 1758, num livro chamado Systema Naturae, que tem todas as descrições em latim dos organismos conhecidos até aquela época. O Linneu ainda tinha a pretensão de poder descrever todos os organismos vivos. O Sistema Naturae existe hoje na internet em facsímile. Quer ver um projeto excelente que daria para fazer até com uma monografia de graduação para um cientista da computação. Ele já sacou. Exatamente. Criar um banco de dados com o Sistema Naturae, que um biólogo pudesse consultar via web, está aí Django e outras ferramentas, para o biólogo consultar os, entre aspas, verbetes do Sistema Naturae. Isso seria um projeto de repercussão internacional e simplérrimo. Os senhores fazem isso amanhã. No café da manhã, porque uma coisa é simplesmente o trabalho de pegar. Aí teria que pegar um escravo, pode ser uma estagiária bonitinha, de biologia. Tem muitas. E aí colocar para digitar, porque aí tem que transcrever o latim, os verbetes em latim porque só existe um facsímile, imagem. Esse é um projeto bacana, que o senhor me deu a ideia. Não sei por que eu fiz essas associações entre o que você estava mostrando e o Sistema Naturae, mas foi uma associação assim, dessas que surgem. Então, qualquer sistema desenvolvido nessa linha tem que dar crédito a ele, que é o autor intelectual, o inspirador. Não, aí eu só pensei. Bem, mais alguma pergunta, senhores? Está tarde, né? Vamos
Tá tarde, meu celular está tocando, eu não vou atender, evidentemente. Então, pois, não, eu acho que não só eu, mas muitos aqui devem ter ficado surpresos, né? Porque, sendo da biologia, eu assim, esperava que tivesse um conhecimento tão aprofundado, né? Não só de Python, como de informática no geral. E eu queria saber, assim, brevemente, como que você se envolveu com informática, em especial com Python. Me deu a oportunidade de resolver uma angústia que eu estava tendo aqui. Sem brincadeira. Porque eu pensei assim, senhores, eu já tenho uma certa quilometragem, como as minhas barbas brancas podem testemunhar. Eu já participei, sei lá, de uns 60, 80 eu tenho trabalhos, 80 comunicações em congresso eu tenho, mas uns 50 congressos científicos desde 1980, tá certo? Mas congresso, a grande maioria da área de biologia. Em 1986 eu fui a um simpósio brasileiro de inteligência artificial, no IME. Agora, por que eu me interessei por informática, lá no meu tempo de graduação? Acho que é porque eu sou um astrônomo frustrado, eu queria estudar astronomia, né? Mas, enfim, tinha cálculo demais, 10 períodos, e eu sempre gostei de bicho, planta e tal, e não vou. Ou astronomia eu faço amadoristicamente, eu sou um grande fã da astronomia amadora. Então, bom, mas seriamente, né, profissionalmente, eu adentrei por essa área de informática para a biodiversidade como uma área de pesquisa, né? É uma área de pesquisa. Existe literatura científica, eu tenho um arquivo dessa altura aqui, cheio de papers, em papel ainda, fora os CDs com PDFs, só de literatura sobre informática para a biodiversidade, publicada desde a década de 60, que os biólogos no exterior já se preocupavam com isso desde a década de 60. Então, nos meus tempos lá da UFRJ, como estudante de graduação, eu era um dos poucos biólogos lá no centro. Alguém estudou aqui na UFRJ, naquela época? Alguém usou boros B6700 perfurando cartão? Eu ficava lá até meia-noite rodando Job em Fortran. Nessa época, programinhas de regressão linear, essas coisas. Fiz curso de Fortran, Pascal, depois C, e fui me interessando por programação, mas porque essas ferramentas eram essenciais para eu poder desenvolver a área de pesquisa, me dedicar à pesquisa informática para a biodiversidade. Agora, por que Python? Bom, eu trabalhei até 2004 com Delphi. Tenho várias coisas feitas em Delphi. No meu site tem uma opção de porcarias lá. Eu não vou falar mal do Delphi, mas já por volta de 2004 eu já via que aquilo ali não tinha mais futuro. Não tinha. Quem é fã de Delphi? Anteriormente, na década de 90, eu tinha trabalhado com Clipper, né? Desenvolvia aquela aplicação em Clipper, Jardim Botânico. Enfim, em 2004, quando a gente começou o projeto com o pessoal lá da Amazônia, o INPA, surgiu a necessidade. Bom, a tecnologia era outra, havia toda já um envolvimento até a nível formal com software livre, lá é um órgão do governo federal. Então, a gente procurou uma linguagem de programação que fosse perfeita. Perfeita, literalmente, que você pudesse desenvolver aplicações web, aplicações desktop, que fosse multiplataforma, que fosse simples, que fosse gratuita, que fosse mantida, que tivesse suporte a aplicações científicas. Qual é a única que atende a esses requisitos? Pronto. Acabou. Aí pronto, tem que ser. Aí claro, cria-se aquela resistência. Não, mas que linguagem é essa? Ninguém conhece. O pessoal só conhece Delphi, mas C++. Não, porque não Java.
tem muita coisa em biologia hoje feita em Java, né? Pacotes, gratuitos, etc. Até de informática para biodiversidade, alguma coisinha. Mas Python venceu. Só queria acrescentar que Python é uma serpente ou um animal, tem a ver com biologia também, né? O nome original não seja esse, acabou que se associou à imagem da serpente, né? Um parênteses bem biológico aqui. Aquele vídeo sensacional que foi mostrado na abertura do evento, sensacional, e aquele solo de guitarra espetacular. Eu sou um grande fã de rock, né, pessoal? Mas do clássico, né? Rock clássico. Quem conhece aqui Rick Wakeman, Emerson Lake and Palmer, tá vendo? Então, bacana. Então, aquele vídeo mostra uma serpente que é uma Python, mas não é do gênero Python. Me parece mais uma Morelia, que é uma cobra que tem um corpo mais estreito. Mas é uma Python, mas não é uma Python do gênero Python. Não. Mas quem fez aquilo escolheu bem. Que é uma serpente. A Python mesmo é uma serpente com uma cabeçona grande que é meio feia. Mas a pele é bonita. Bem, senhores, mais alguma pergunta?